Salve, salve, Legião X! Mais uma vez, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Feitosa e estou aqui recebendo nessa... Eu tô fazendo tipo cosplay do Zé Bonner, né, gente? Tô aqui recebendo Douglas Knupp. Meu camarada. Estamos aqui, mais uma vez, galera, reunidos aqui para analisar a atualidade, para analisar ali todo esse rebuliço, né, que envolve aí o mundo, o Brasil, o universo, Nárnia e tantos outros. Não é verdade, mestre? E aí no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação, não é isso, mestre? É isso aí, sempre um prazer estar de volta aqui no X da Atualidade. Dessa vez com o meu amigo Gabriel Feitosa, eu tô ficando expert em fazer X da Atualidade, professor de história chamado Gabriel. Né? Que... Até porque aqui só tem dois, né? Aí os dois são Gabriel, aí... aí tu vê que o pessoal do Projeto X é bastante criativo, né? Galera, a gente tá aqui hoje, né, trazendo uma temática que tá abarrotando aí a mídia, né, de informações, muitas vezes informações um pouco, né, trocadas e confusas, a respeito desse caso, que não é um caso muito simples, na verdade, né, que já está se arrastando há um tempo no Brasil, que é, né, o julgamento do Lula, e a gente vai aqui tentar estabelecer uma análise um pouco mais detalhada agora desse momento que a gente está vivendo, né, esse longo processo do Lula, em relação, né, ao seu habeas corpus aí no STF, não é isso, Douglas? A gente está aqui em março de 2018, né, isso, galera? Exatamente. É bom sempre dizer isso, porque daqui a pouco, certamente, você vai ter uma nova decisão em relação a esse caso. Pois é. Na verdade, o julgamento da semana passada no STF decidiu que nada está decidido. É basicamente isso que aconteceu. Foi uma semana bastante conturbada no STF, né? A gente teve um conflito ali entre dois ministros. Mais uma vez, né? Nós temos mais uma vez Barroso e Gilmar se estranhando. Você é uma pessoa horrível. Dá pra fazer uma música, né? Dá pra fazer uma música com aquilo aí, Não, né? e você vê que o bagulho ficou doido quando o ministro da STF chamou o outro de você, né, mestre? Porque é sempre Vossa Excelência, e aí vem todos os piores adjetivos do mundo, mas o pronome de tratamento você é sempre Vossa Excelência. E veio daquele jeito, você é uma pessoa horrível. Meu Deus, aquilo ali foi a gota d'água, né? Realmente. É, realmente. Uma mistura de atraso com atraso e pitadas de psicopatia. Pitadas de... Gente, o cara, né, foi destruindo com requintes ali de crueldade, maluco, e né? sempre com um grau de erudição altíssimo pra xingar, né? Eu acho engraçado isso. Você xinga, não rola um FDP, né? Não tem porquê. Você não desce do salto ali pra poder xingar, né? Você vê então que chamou de mal secreto, né? Mal secreto. Isso. Parece que chamavam as pessoas... Era sífilis, mestre. Quando não se falava sobre isso... Que isso? Chamou um maluco de gonorreia assim, na cara dele. Chamou um maluco de DST. Mal secreto. Bom, foi o que eu li, eu não sei nem se é verdade. Aí tô aqui, né, na condição de professor, não deveria chutar. Mal secreto, chamar o cara de mal secreto, quer dizer humilhar a pessoa aí que tá do outro lado aí, que dá uma discussão no Facebook. Você é um mal secreto. Vai estar chamando o maluco aí de sífilis e ele não vai saber. Que coisa bizarra. A que ponto chegamos, né, gente? Caraca. Pra gente perceber, na verdade, o quanto o Brasil tá passando por transformações, né, político-administrativas e uma crise institucional que é complicado querer que o povo tenha, né, algum tipo de comportamento democrático se os juízes não têm, né? Isso é muito sinistro, né? É muito sinistro, porque você vê os juízes batendo boca, né? E aí, gente, infelizmente, sem zoação alguma, 10 minutos depois, não é que tinha um vídeo no YouTube, não. Tinha um vídeo exatamente do tempo da briga. Ou seja, porque, obviamente, isso é transmitido em rede nacional, né? Live, ao vivo. Sim. E aí, logo depois, você já tinha ali com tudo, em várias páginas, enfim. Assustador. Especialmente em relação ao ministro Gilmar, né, que é um ministro super controverso. Conceituado e controverso, né? Que já se arrasta um tempo nessas polêmicas. E as pessoas, enfim, só essa polêmica em relação a ele, o Jacob Barata Filho, né, o fato dele ser padrinho de casamento, depois dar habeas corpus pro cara. E aí, já que a gente tá falando de habeas corpus, né, vamos falar sobre o julgamento do habeas corpus do Lula. Então assim, galera, a gente não vai aqui, em primeiro lugar, falar se o Lula é inocente ou culpado, até porque ninguém aqui é credenciado para isso. E esse martelo não foi batido também, né? Do direito, né? Até porque mesmo dentro do direito, né, cabem vários recursos exatamente porque a gente entende que os seres humanos erram e o direito entende isso, né? Por isso você tem uma série de recursos. Então a gente vai tentar se concentrar aqui nesse julgamento dessa semana no STF, né? E aí, para entender mais ou menos o que estava acontecendo. Mas antes, como é de praxe, estamos aqui com um professor de história, não é à toa, Gabriel Feitosa.
que você pode falar pra gente sobre o que é habeas corpus? Porque isso é um conceito, né? Muita gente acha que é proteção de bandido, que existe pra liberar, especialmente os bandidos do colarinho branco, porque realmente, né, você tem aí... Imagina, o Lula teve seu habeas corpus, o pedido foi impetrado semanas atrás, o STF já tá julgando. O Palocci, que tá preso, foi ministro da Fazenda, inclusive no governo dele, pediu o exame do habeas corpus dele ao STF, e o STF até hoje não julgou. Então por que o Lula foi na frente, né? É complicado você ver que, de fato, o cara foi um ex-presidente da República e ele teve o seu pedido apreciado antes. Certamente furando a fila de um monte de gente. Com certeza. Várias pessoas no Brasil sequer apelam de sentença, porque não conhecem fundamentalmente seus direitos. Então, realmente o habeas corpus acaba funcionando aí com uma galera que pode pagar por uma certa defesa. Mas isso faz dele um instrumento vilão? O que tu acha? Eu acho que é complicado. Eu sempre tenho esse cuidado nas minhas aulas com os alunos em sala e até aqui mesmo nos vídeos de história, né? Essa lógica hollywoodiana de história eu acho muito, muito perigosa, né? Essa coisa da gente sempre tentar construir mocinhos e bandidos como se a história pudesse sempre ser narrada dessa maneira. Como se ela tivesse sido escrita pelo Zé de Alencar, né? Como se ela tivesse sido escrita, né, pelos romancistas ali, os românticos do século XIX. E a gente sempre olha para os eventos, né, Revolução Francesa, né, sei lá, Revolução Inglesa, Independência do Brasil, tentando buscar esse claro escuro, né, coisa meio barroca ali, né? A gente vai sempre tentando buscar essa visão. E isso é muito complicado, porque a gente esquece às vezes que falar de história é falar de pessoas. E as pessoas têm a sua faceta bizarra, têm a sua faceta maneira. E, enfim. Tem os seus interesses. Tem os seus interesses, exatamente. A gente aborda isso na aula de história, o aluno não entende, né? Como é que eu posso interpretar o homem branco e o índio como bom e mal, se no fim das contas eles têm os seus interesses próprios e eles vão ser defendidos? Então isso aqui eu acho que cabe também, né? Para falar do julgamento do Lula, para falar de outros casos da nossa política, essa vilanização ou heroização, não sei se essa palavra existe, mas estou inventando aqui. Mas agora existe. É muito perigosa, né? Pensando na lógica de habeas corpus, né, ela é muito mais antiga do que a gente imagina, né, galera? Se você for puxar, né, a origem ali desse conceito, você vai ter que pegar lá pela Lei das 12 Tábuas na Roma republicana, no período republicano de Roma, e que sofreu algumas alterações ali no período imperial, ou seja, estamos falando de antes de Cristo. Recurso jurídico lá do período dos irmãos Graco, que lutaram lá na Roma Antiga por reformas... Não, Graco, irmãos Graco. Caio e Tibério Graco. Não, parece, mas não é. Galera lá das antigas, a parada é muito velha. Tais quais a lógica de direitos humanos também. Vem de antes de Cristo, lá do cilindro de Ciro, um negócio que vem dos persas, lá da antiguidade. Então não Pessoal, cilindro de Ciro não significa que ele tá fazendo campanha pro Ciro Gomes, porque tem a galera que qualquer coisa aqui, olha lá. Cirão da massa. Notamos uma preferência por um determinado candidato. E eu falei Ciro e aí o meu rosto sorriu, né? O cara, não. Aí levantou mais o lado esquerdo do rosto, porque você é de esquerda, aí o teu rosto... Né? É muito bom isso. Aí, não tem a galera que faz análise das nossas expressões corporais quando nós falamos de alguém, né? Tá ligado aquela série que tinha Light to Me? Exatamente. Tipo a galera vai fazendo isso aí, exatamente. Não é muito boa, não. Ciro, eu tô me referindo ao grande imperador persa da antiguidade. Tem nada a ver com o Ciro Gomes, tá, gente? É outra parada. Só pra você ter noção de que esses recursos, a nossa legislação, principalmente aqui no Brasil, bebe de fontes latinas da antiguidade, né? Não foram inventadas ali, né, no mundo moderno ou contemporâneo. Bebem de fontes da República, nem muito menos. Bebem de fontes republicanas e democráticas anteriores a Cristo. E aí, durante a Idade Média, esse recurso, né, ele vai sendo incorporado aos poucos ali dentro da Inglaterra, primeiro pela lógica da Common Law do século XI e posteriormente pela Magna Carta de 1215, onde você já percebe alguns reis ingleses, né, anteriores ali à própria formação do Estado Nacional inglês, mas ali a gente está no século XIII, né, estabelecendo essa lógica de que o corpo do indivíduo tem liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção dentro do seu julgamento até que se prove que ele é culpado ou não. Habeas corpus seria basicamente isso, né? Do latim seria como tenha o seu corpo, ou mantenha, né? Use o seu próprio corpo, tenha, né, esse corpo como seu. Ou seja, essa lógica de uma liberdade até que se prove o contrário, tentando de alguma maneira inibir prisões arbitrárias, práticas de violência contra indivíduos que estão sendo colocados em situação de julgamento, né, seja em flagrante ou não. Então você percebe que essa é uma lógica que a jurisdição já se estrutura há muito tempo, né, e que vem ganhando, obviamente, sua atualização ao longo dos séculos, né?
para que a gente não tenha um abuso de poder, o famoso abuso de poder por parte das instituições. Que é tão comum na relação entre Estado e indivíduo. Muito comum. E aí você tem, talvez, o seu ápice aí, você me corrija se eu estiver errado, na Alemanha nazista. Um momento em que você tem uma completa, opressão do Estado sobre as liberdades individuais, né? Então, nos casos dos regimes totalitários, acho que essa grande fissura que o nazismo causou, né? Já em pleno século XX, uma coisa horrível para citar aí o Barroso. E aí, enfim, isso criou, digamos assim, um calo, né, na história da humanidade, que é essa história do nazismo, que é essa história de você ter um Estado que, se não houver certos cuidados, ele pode simplesmente passar por cima de liberdades individuais, assim, primordiais, como, por exemplo, o próprio direito à vida, num caso... A liberdade. Né? Em casos, assim, cruciais, como, por exemplo, a liberdade de fé, né, gente? Você tá falando aí de dizimação de judeus, da população muçulmana, da população negra, enfim. Então, é um caso bastante complexo. Não à toa... Essa ideia do Estado autoritário demais, né? Sim, não à toa foi logo após esse processo que a ONU vai instituir ali em 48 a Declaração dos Direitos Humanos e tentando estabelecer essa lógica num direito internacional. Inicialmente era uma coisa meio optativa e depois ganhou um caráter, né, mais sólido na legislação. A existência da ONU, né? É um passo nessa direção da humanidade conseguir se comunicar mais, se movimentando, né, pelas diferenças culturais que obviamente marcam o mundo. Não tem como, imagina, bilhões de pessoas viverem, enfim, terem as mesmas concepções, não tem condição. Então a própria existência da ONU é um marco nesse sentido. E eu acho que o habeas corpus, inclusive no Brasil, ele tem uma história interessante, né, mesmo? Ele tem uma história bem complicada, né? Porque a história recente do Brasil, a nossa legislação, no sentido democrático, ela só se estrutura mesmo em 46, né, com uma democracia liberal, que a gente vai chamar ali pós-Vargas, né? Na famosa Constituição pós-varguista, que foi considerada a mais avançada até então, né? Pós ali regime do Estado Novo, do governo Dutra, iníciozinho ali de uma república populista liberal, e que se manteve assim até 64, né? Ali com garantia de voto, o voto feminino já tinha sido estruturado, né? O nosso direito penal avançou muito naquele momento dos anos 40 e 50, mas em 64 a gente percebe um retrocesso a partir da instituição dos AIs, né? E aí a famosa Constituição anterior, que era democrática, foi sendo modificada de maneira muito, né, profunda, sofrendo inclusive uma nova Carta Constitucional em 67. Que é a Constituição Militar de 67, né, que visava incorporar todos os AIs, todos os atos institucionais incorporados automaticamente a ela, incluindo os posteriores. Né? A ideia é essa. Os que também fossem assinados posteriormente também seriam incorporados automaticamente. O AI, né, galera, o famoso ato institucional, o quinto ato institucional, o 5, né, é que vai, de alguma maneira, ferir diretamente o direito de habeas corpus. O aluno que estuda bem a história do Brasil sabe disso, né? A ideia de que o quinto ato institucional brasileiro, né, durante o regime militar, eliminou essa manobra. Então você poderia ser preso, inclusive, né, sem um julgamento muito complexo ali, porque muitos não tinham uma declaração muito clara, uma declaração bem objetiva de qual crime, né, por qual crime ele estava sendo preso, e já estava encaminhado diretamente ao cárcere, e muitas vezes nem uma prisão muito formal, né? A gente sabe que as prisões arbitrárias, né, que feriam as próprias leis militares foram muito comuns naquele momento, né? Que é complicado, porque os AIs foram criando estruturas de poder que nem mesmo os militares seguiram, porque as prisões não seguiam as próprias leis que os militares propuseram naquele contexto. Que por si já eram bizarros, né? Que por si já era bizarro. A própria prática da pena de morte, a gente fala muito, mas ela foi pouco utilizada, porque era mais comum um assassinato, que não é pena de morte, são coisas diferentes. Execução. É o caso do Herzog, é o caso, né, do Marighella, assassinado, e até hoje a gente não resolveu essa questão. Isso não é pena de morte, isso é uma execução sumária que não passou por um tribunal justo. Então, esse é um direito que passou muito tempo no Brasil sendo minado. A gente reconstrói essa lógica na Constituição de 88, muito recente, né, não à toa é chamada de Constituição Cidadã, e agora virou polêmica no caso Lula aí, né? Seria essa garantia dele, como o Douglas bem colocou, de manter-se aí com o seu corpo, né, íntegro e livre até que o caso possa receber uma carimbada final. E a ideia do habeas corpus, então, do produza o teu corpo, produza-se o corpo, assim, tenha o seu corpo, né, do latim, é a ideia de você não sofrer uma prisão arbitrária. Por isso o habeas corpus é um instrumento tão importante. E com isso nós não estamos dizendo que necessariamente o ex-presidente Lula merece o habeas corpus. Não nos cabe ao Supremo Tribunal Federal. São as pessoas, enfim, com as reservas que você possa ter em relação aos ministros. Sim. E a forma como... Enfim. Mas, de fato, o instrumento habeas corpus é um instrumento crucial, haja vista que você pode ter
prisões que seriam, enfim, arbitrárias e o uso aí excessivo do poder de julgamento de alguns juízes. Né? A gente começa a ver, né, alguns, inclusive desembargadora, enfim, uma desembargadora que publica fake news em relação ao assassinato não só o assassinato, como a vida da ex-vereadora Marielle Franco, dizendo que ela foi casada com Marcinho VP, que era foi bizarro, né? Traficante, enfim, né? Era chefe do tráfico no Morro do Alemão aqui no Rio de Janeiro. Isso simplesmente não é verdadeiro. Então, quer dizer, e aí você começa a ver as entranhas do judiciário, né? Essa desembargadora também teria falado sobre pessoas com síndrome de Down, tu viu isso? Sim. Falando, nossa, só no Brasil mesmo que uma pessoa com síndrome de Down vai ser professora. Quer dizer, completamente insensível em relação a questões de pessoas, né, que têm aí, enfim, seus problemas, a questão de minorias e, enfim, uma série de outras questões. Mas você começa a ver que o judiciário é um lugar, inclusive amigos advogados sempre falam sobre isso, né, sobre o quanto o judiciário no Brasil é lento, é classista, enfim, ele tem uma série de problemas de ser bloqueado em relação à sociedade civil. E aí você vê uma paralisação de juízes, porque estava sob escrutínio, né, a questão do auxílio moradia para juízes que moram no lugar onde eles trabalham. Então por que recebe auxílio moradia? O juiz vai lá e para. No momento em que o Brasil sofre uma crise, passa por uma crise profunda, que você tem 14 milhões de desempregados, você tem, enfim, mais tantas pessoas na informalidade, fazendo bico, e com um reboliço absurdo aí, né, que contamina as interações diárias, e aí você tem um judiciário que realmente está sob bastante holofote, né? Alguns holofotes positivos, porque alguns juízes passam a se tornar famosos. Estamos falando principalmente do juiz Sérgio Moro e do juiz Marcelo Bretas aqui do Rio de Janeiro, né? Que acabaram aí, né, condenando, enfim, julgando pessoas altamente relevantes, né, no Brasil dos últimos anos. E aí você começa a ter esse problema. De qualquer forma, a gente não está falando necessariamente do Moro ou do Bretas, um juiz pode vir a cometer um ato, enfim, arbitrário, e aí o mecanismo do habeas corpus serve para isso. Mas seria legal a gente fazer um intervalinho para falar do Lula. O que tu acha? Bebe uma aguinha rapidinho, pega um todinho na tua geladeira aí, entendeu? Assiste 1 minuto, né? Tem um vídeo de 1 minuto ali embaixo, que a gente dá tempo de assistir o vídeo de 1 minuto. E a gente vai durar bem menos que isso o corte, daqui a só um corte. Mas a gente volta daqui a pouquinho, valeu, gente? Pausa aí. Rapidinho. Segura. Tamo aqui, voltamos. Chegamos aqui, você já tomou sua água, já lançou o seu todinho, seu Danone. Agora volta pra cá que a gente vai falar aqui, ó, sobre essa pergunta que foi jogado já na internet, né? Os portais. Eu fui recebido, inclusive, no próprio WhatsApp, já com um monte de reportagem falando que ele tinha sido absolvido. Não aconteceu. Eu fiquei, não entendi nada. Cara, vocês estão muito doidos, gente. Peraí. Você vê como o bait click hoje na internet, que é essa coisa de pescar o cara pra clicar na reportagem. Falamos disso no fake news aí, galera. Dá uma olhada no Notícias da Atualidade sobre essas questões das notícias, que às vezes vem meio falseada, vem esquisita, porque já começou a se falar disso aí, né, Knup? Muito estranha essa questão, né? O Lula não foi inocentado, galera. Na verdade, nem sequer o seu habeas corpus foi julgado ainda. O que o STF julgou foi, o STF deve julgar habeas corpus. Porque havia uma... A gente votou se deveria votar, é tipo isso. Exatamente isso. Eles votaram que deve votar. Basicamente o que o STF fez foi, olha, nós precisamos, porque na verdade o habeas corpus, o pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula pede que a gente chama de, a gente como se fosse um jurista, né? Nós chamamos de habeas corpus preventivo, que é uma espécie de salvo-conduto. Olha, estou em perigo de prisão arbitrária iminente. Eu não estou dizendo que a prisão é arbitrária, a defesa diz. E aí, então... Foi o argumento da defesa. E aí a defesa impetrou esse pedido de habeas corpus no STJ, que é a terceira instância, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o STJ negou. O STF, então, seria mais acima ainda do que o STJ. O STF, então, se colocou a pergunta se deveria sequer julgar o pedido de habeas corpus, se o STJ não seria a última instância para julgamento. Julgou-se que sim, o STF deve julgar o habeas corpus do presidente Lula, assim como outros habeas corpus também, como última instância de julgamento, né? Então, isso foi o que foi julgado. Em seguida, o STF julgaria o pedido da defesa do Lula especificamente, ou seja, se deveria o ex-presidente Lula ter esse salvo-conduto, ou seja, se ele deveria ter um habeas corpus para que ele não fosse preso após o julgamento
dos embargos de declaração pelo TRF-4, coisa que deve acontecer terça-feira agora, dia 27 de março de 2018. E no dia 4 de abril, né, que iria... E aí o que vai acontecer? Porque aí, depois disso, como o demarco de declaração não tem como reverter a sentença, o ex-presidente Lula já poderia ser preso, já que hoje o entendimento é que o cidadão pode ser preso já após decisão em segunda instância. Isso. Que já é um tribunal, né? já é uma sentença colegiada, não é uma sentença monocrática como na primeira instância. Esse julgamento não ocorreu de fato, porque um dos ministros, Marco Aurélio Mello, tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Acho interessante isso, que o ministro do STF tem mais o que fazer do que julgar. Então a defesa falou, olha, só pode retomar essa discussão no dia 4 de abril, tem como me dar uma liminar de que até lá, 4 de abril, ele não pode ser preso? E o STF decidiu que sim. Então até o dia 4 de abril, o ex-presidente Lula, ou seja, até o julgamento do seu habeas corpus de fato pelo STF, o ex-presidente Lula não pode ser preso. Então, independentemente da decisão do TRF de decretar a prisão dele, de não decretar, ou, enfim, pode ser tanto o tribunal quanto pode ser o juiz Sérgio Moro, né, que é o responsável pelo caso na primeira instância, não importa. Até 4 de abril, o ex-presidente Lula não pode ser preso. Então foi mantido o habeas corpus até essa Tem data. uma liminar até o julgamento do habeas corpus. No dia 4 de abril, o STF pode decidir por dar o habeas corpus ao ex-presidente Lula ou não. Dado o habeas corpus, aí precisa ver, né? Até quando, se vai ficar esperando o julgamento em uma terceira instância, até esgotar todos os recursos. Exatamente, porque aí o habeas corpus é um recurso que infere uma periodicidade, né? Que pode ser curta ou longa e depende muito do caso do camarada em relação ao reunião das provas, as circunstâncias do crime, enfim. Aí são vários detalhes. Se existe o risco de fuga. Exatamente. Se ele, solto, pode contribuir para obstruir a investigação. Tem uma série de questões aí que precisam ser equacionadas. Exatamente. No caso do Lula, muito se fala, né, em questão de preso político, e esse argumento às vezes é colocado como um julgamento político. O próprio Lula defende essa tese. De maneira geral, o PT defende a tese que o julgamento tem um cunho político, e aí ele seria ou não preso político. Enfim, isso são questões que a defesa muitas vezes organiza até para que essa manobra possa ter um tempo maior de duração, e aí que envolve diretamente a eleição ou não dele, né? A possibilidade dele ser eleito ou não, né? E aí, assim, ele não, de maneira alguma, esse julgamento, mesmo que o habeas corpus seja impetrado, ou seja, mesmo que a defesa consiga o habeas corpus para o ex-presidente Lula, ele não é inocentado. O que acontece é que ele não pode ir preso, caso ele consiga o habeas corpus no julgamento do dia 4 de abril. Hoje isso está indefinido ainda. Caso ele consiga o habeas corpus em 4 de abril, ele não será inocentado, mas ele não pode ir preso. E aí tem que ver o que a decisão, né, enfim, o acórdão vai dizer em relação a se ele vai preso após decisão em terceira instância, porque... E aí vem a terceira pergunta, né? O ex-presidente Lula pode ser preso? A resposta é sim. O ex-presidente Lula pode vir a ser preso, obviamente. Sim. Dado o habeas corpus ou não. Primeiro é importante de frisar que, independentemente do habeas corpus, independentemente dele ser preso, certamente a defesa vai recorrer à terceira instância, que é o STJ. Sim. Então, assim, ainda que ele não seja preso agora, depois de uma eventual decisão do STJ, ou até mesmo uma decisão do STF, quando a STF estiver julgando o ex-presidente Lula nessa ação, né, que seria a última instância, a gente não tem como saber quanto tempo isso demoraria, afinal de contas no Brasil a justiça é bastante demorada, o ex-presidente Lula pode sim vir a ser preso. Inclusive, ele pode vir a ser preso já no início de abril, né, se ele não tiver o habeas corpus garantido pelo STF. Então, ele pode ser preso em segunda instância. Vale lembrar que hoje há uma grande discussão em relação à prisão em segunda instância. Rapidamente, o que é isso? Antes, o entendimento era, olha, o cidadão só pode ser preso depois de esgotados todos os recursos. Ou seja, basicamente o Lula, falando do Lula, mas podemos falar de qualquer pessoa. A ideia de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Sim. E não haja mais recurso. Então você teria que ser condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, o STF, embargo, tudo, e aí sim é que você poderia ir preso. Houve então uma decisão recente, né, se não me engano foi ano passado, ano retrasado. O próprio STF decidiu que é constitucional que se prenda após a segunda instância. Então, ainda que haja recursos possíveis, e há para todos os cidadãos, você poderia ter a prisão já na segunda instância. E é claro, nós não estamos falando aqui em prisão preventiva,
né? O ex-presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, Eduardo Cunha, foi preso preventivamente. O Sérgio Cabral foi preso preventivamente. Esses caras estão presos porque, supostamente soltos, eles poderiam contribuir na obstrução das investigações. O Garotinho entrou nisso também? O Garotinho, mas aí teve decisão de prisão em primeira instância, né? Não foi nem só a prisão preventiva, enfim. Existem esses mecanismos, mas a prisão de fato, né, a prisão por sentença condenatória, agora o entendimento é que seja após a segunda instância. Como hoje você tem um cenário político muito ligado a isso, vamos lembrar que o ex-presidente Lula é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto à presidência da República, sendo que ele está condenado na segunda instância. Sim. Você tem um grande burburinho em relação a isso, porque você tem uma grande parte da população que ainda o admira muito. Ano eleitoral, enfim. Resultado dos seus governos, né? O Brasil teve um forte crescimento econômico, você tem a redução da miséria. A aprovação no governo então, realmente, foi alta. Ele tem uma aprovação muito alta, principalmente das camadas mais populares do Brasil. Então, certamente há um receio do que pode acontecer caso o ex-presidente Lula venha a ser preso. Isso é, sim, uma questão. Então, há uma pressão para que o STF bote em pauta novamente essa história da segunda instância. Ou seja, se você pode ir preso após a decisão de segunda instância. Caso o STF venha a pautar, e aí acaba que esse julgamento do habeas corpus acaba abrindo uma série de tentáculos em relação a várias direções, inclusive a isso, né? Se a gente não deveria, então, reverter essa decisão e as pessoas só passarem a poder ir preso no Brasil após esgotados todos os recursos. E aí isso já se aplicaria ao ex-presidente Lula, né? Então você já tem uma questão fortíssima. Não, muito complicado, até porque isso nos leva ao último ponto aqui, né? Essa questão da eleição, se ele pode ou não ser eleito, né? Se ele pode ser votado, né? Se ele está ali em condição, né, de participar de uma eleição dentro de todo esse burburinho. Porque, na verdade, isso mexe com uma questão muito burocrática da nossa lei, porque ele está sendo julgado de um lado, mas a questão de ser elegível ou não é um outro tipo de tribunal. É a justiça eleitoral, exatamente. É a justiça eleitoral, que é o TSE. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é aquele que decide, em última instância, se um sujeito pode ou não ser candidato. O Tribunal Eleitoral não diz se alguém pode ser preso, se deve ser preso, Exatamente. Não tem nada a ver com isso. O Lula nem passou por isso ainda. Não. O que existe a Justiça Eleitoral cuida das eleições. Então, olha que interessante. Mesmo que hoje o ex-presidente Lula está condenado em segunda instância, isso só mudará, gente, se numa terceira instância ele for inocentado. Aí sim ele passa a ser ficha limpa. Hoje o ex-presidente Lula, quer ele seja inocente, quer não, enfim, não entrando nesse mérito, mas hoje ele é ficha suja. Porque ele está condenado em segunda instância. Já entrou. Isso significa que, pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato a nada nas eleições deste ano de 2018. Ironicamente, ele promulgou a lei da ficha limpa enquanto presidente da República. Sim. Mas hoje ele está inelegível, teoricamente. O que é interessante? Aí você tem duas coisas. Primeiro, ele pode pedir uma liminar para algum tribunal superior para que ele seja candidato mesmo assim, para o STF da vida, enfim. Ele ainda há essa possibilidade, ainda há a possibilidade nesse sentido, dele ser candidato com uma liminar, apesar, né, da lei dizer o contrário. E existe uma segunda questão. O TSE só vai julgar os registros de candidatura em setembro, a um mês da eleição. Ou seja, ele pode ir fazendo campanha até preso, ele pode pedir o registro da candidatura dele, Sim. que o prazo ali começa em final de julho, ele pede o registro da candidatura dele e isso só vai ser julgado em setembro. Então, assim, o ex-presidente Lula, existe uma forte tendência hoje, independentemente de habeas corpus, de ir preso, de tudo isso, dele mesmo assim registrar a candidatura dele. Sim. E levar isso até setembro. E aí o que isso faz? Né? Exerce cada vez mais pressão, dando força para a narrativa do PT de que o ex-presidente Lula é um preso político, de que não querem que ele vença a eleição. De fato, cair para cima, né, como algumas pessoas estão falando, em vez de cair, normalmente a gente cai para baixo, o ex-presidente Lula estaria caindo para cima, mostrando a força eleitoral dele e tentando dar força para essa narrativa de que, na verdade, ele não cometeu crime algum e de que ele é, na verdade, um preso político. Vale lembrar, Gabriel, que o ex-presidente Lula é réu em mais 6 ações
só no âmbito da Lava Jato. Isso. Então, mesmo que ele venha a ser inocentado do processo em relação ao triplex, que é isso hoje o que está sendo enfim, julgado, né? É sobre isso que ele foi condenado, né? Ainda há outros casos que estão pendentes de julgamento na primeira instância. Ele pode ainda ser condenado por outros crimes. A gente não tem como saber quando que isso vai acontecer. É complicadíssimo. Mas há cenas ainda para os próximos capítulos, né? A gente já está vendo que o cenário eleitoral desse ano vai ser bastante complexo. É a grande preocupação, né, do Lula e do PT nesse momento, né? Nem acredito que o Lula está muito preocupado na questão da sua prisão, não. Até porque já foi preso em condições bem mais complicadas do que essa, né? Acho que ele, pessoalmente, não está... A questão hoje é como isso como isso vai reverberar nas questões políticas, já que o PT passa por um momento, né, de crise do partido. Quer dizer, essa é uma crise que já se arrasta desde do processo lá antigo do Mensalão e que com o impeachment da Dilma, né, ganha ali uma proporção muito maior. E o partido vem tentando ali se reestruturar, colocando ali o Lula como um pivô de representação da política popular, da política que se aproxima de um Brasil mais, né, da base. E aí é importante você ter isso em mente, tá, galera? Às vezes o Douglas coloca aqui, eu imagino que o aluno está confuso. Sim, a gente tem 2 tribunais diferentes, né? Um para julgar a sua questão penal, outro para julgar a sua questão eleitoral. E a questão eleitoral do Lula não foi julgada ainda. Por isso, e aí muitas vezes o aluno acha confuso quando a gente fala isso, ele pode sim ser colocado como candidato preso, porque a gente só vai ter, de fato, a validação das candidaturas meados de agosto, é 15 de agosto, se não me engano, né, para dar os nomes finais de quem está concorrendo à eleição. Né, é a data final, 15 de agosto. O Sérgio Cabral pode ser candidato, pode registrar a candidatura dele. Ele está preso hoje aqui no Rio de Janeiro. O garotinho parece que já declarou que vai vir a governador, parece, algo do tipo. Primeiro ele precisa se filiar a um partido político, né? Isso é uma coisa mas até aí, Bolsonaro... o Bolsonaro agora se filiou ao PSL. Enfim, você precisa... O que você precisa é ter a idade lá. Até o momento que a gente gravou esse vídeo, o Bolsonaro era afiliado ao PSL. Não sei se agora, nesse momento, já mudou. Se ele quiser mudar, ele tem que correr, porque depois de abril, enfim, já não pode mais ser candidato. Então, porque você tem que ter 6 meses filiado a um determinado partido político, né? Antes da eleição. Então, o que você precisa ter é uma idade mínima, e aí tem lá, para cada cargo, você tem lá a idade mínima, 30 anos, 35, não sei o quê, e você precisa estar filiado a um partido político. E aí você pode registrar sua candidatura até o Tribunal Eleitoral julgar isso em setembro. Sim. E aí pode fazer campanha até lá. Exatamente. A campanha pode rolar até setembro. E aí é a grande estratégia política. Ou a pré-campanha, né? Seria. De campanha e tudo. Mas já estão fazendo campanha agora, mesmo a mera campanha não tendo começado, né? Porque a lei não valida, mas você já começa a ser colocado dessa forma. Então esse é o grande jogo político que a gente está vivendo até o presente momento, né? O cara pode de fato ser preso e tudo indica que é o que vai acontecer mesmo, né? Mas isso não vai invalidar a sua candidatura pelo menos até setembro. E aí? Exatamente. Muita água vai rolar até lá, a gente imagina. Né? Exatamente. Aí é imprevisível quando que pode acontecer a prisão dele. É possível que o STF conceda o habeas corpus para o presidente Lula. Até algumas pessoas, né, já estão apontando que esse julgamento é muito mais um julgamento político mesmo. Sim. Não necessariamente em relação à figura do ex-presidente Lula, mas em relação à questão, à instituição da segunda instância. Né? O ministro Celso de Mello é um grande defensor de que isso não pode ocorrer, que o direito à liberdade é o segundo direito fundamental, só perdendo para o direito à vida, não pode ser aviltado dessa forma. Que seria manutenção do Estado democrático e tudo mais. O Estado democrático deveria só prender alguém, né, usurpar o direito à liberdade somente tudo, né? Após esgotados todos os recursos, enfim. Há uma forte pressão para que se paute a questão da prisão após a segunda instância. E acaba que esse julgamento se torna icônico dessa compreensão, né? Enfim, não dá para saber se sequer isso será pautado, se o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus, se ele não conseguir, quando que vai rolar uma prisão, se há outras manobras possíveis. Fato é que o PT vem, sim, utilizando esse processo aí jurídico, né, como para, enfim, tentar construir uma narrativa de que se trata de um julgamento político, né? Justamente para tentar levar o nome do ex-presidente Lula ao máximo para frente, né, na questão da eleição, porque não se sabe se um outro candidato vai ter a mesma força eleitoral. Acho muito difícil, né, que um outro candidato tenha a mesma força eleitoral do ex-presidente Lula. Qualquer outro candidato, gente, qualquer outro partido, é bem complicado ter a força que esse cara tem na urna, né?
Pois é. Então, galera, a gente vai, na verdade, encerrando por aqui, deixando uma lacuna para as próximas análises, né? Porque esse é um caso que merece uma análise mais pormenorizada. A gente vai esperar nessas histórias... Análise mais o quê, mestre? Pormenorizada. Aqui eu que sou professor de português. Que isso. A gente lança aqui, temos os nossos trunfos. Merece uma análise detalhada ali, pegando, né, um aspecto um pouco mais amplo, mas a gente prefere esperar essa história ganhar um caráter conclusivo e aí, num momento posterior, a gente retorna aqui para falar um pouco mais do julgamento do Lula. Espero ter ajudado vocês essa semana, galera. Acessem nossas redes sociais para mais informações. A gente tem aí o Instagram do Projeto X, o Projeto X Edu, que está aparecendo aqui agora abaixo na sua telinha. Dá uma conferida lá para você acessar os materiais de estudo, linha do tempo, mini aula, resumos. É uma rede social que a gente está investindo muito esse ano. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.